Olá pessoal, hoje estamos fazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês e esse vídeo vai ser a nossa segunda aula ensinando como usar o ponto, como usar a sua máquina doméstica. Pessoas que têm ela, mas não sabem usar, não sabem nem por onde começar. Então nós já demos o início na primeira aula, agora nós vamos ensinando como ligar ela, como e até chegar o ponto reto. Hoje, como foi prometido na outra aula, como usar esse ponto aqui, o zigue-zague. Hoje a nossa vai ser ensinando como usar. Esse é o tecido que nós vamos usar. Nós vamos usar ele, porque é um tecido escuro e dá para ver melhor com a linha clara, que a linha vai ser essa aqui. No vídeo anterior, da primeira aula, nós ensinamos a vocês como fazer a costura reta. Hoje nós vamos ensinar como fazer o ponto do zigue-zague. Aqui, onde está, como vocês estão vendo, está indicando para o ponto reto. Então, nós vamos agora passar para o zigue-zague. Aqui está no ar, que é do ponto zero, para o zigue-zague. Então, ele vai ficar, o seletor vai ficar aqui na mesma posição do ponto reto. Aqui é para costuras especiais. Que aí, no caso, quando passa ele para o lado de cá, quando há uma necessidade de fazer uma costura para o lado do recanto, então a pessoa puxa ele para cá e a costura, a agulha posiciona para o lado do recanto. A do meio aqui onde está o seletor, é a posição de costuras gerais. Aqui é quando ela tá, a costura precisa de fazer uma costura posicionada para o lado esquerdo, direito. Então, aqui como vocês estão vendo, que é o seletor do ponto, e aqui é para dar o retrocesso no começo e no final da costura. Então, vamos fazer o ponto do zigue-zague. Então, o ponto do zigue-zague, esse aqui é para fazer mudar ponto zigue-zague. Então, tá aqui a graduação do zigue-zague, o tamanho que você quiser colocar do zigue-zague, então está aqui a graduação. Nós vamos colocar primeiro no pequeno. O mais indicado para usar o tamanho do ponto é aqui, ó, no seletor, deixando ele entre o 2 e o 3. Ficar mais ou menos posicionado no meio. Está aqui entre o 2 e o 3. Agora, nós vamos fazer a costura. E, como foi dito na primeira aula, que aqui nós temos uma faquinha de cortar a linha. Então, a gente vai cortar a linha agora, né? E vamos ver como ficou o ponto. Olha como ficou. O zigue-zague, ele ficou pequeno. O outro lado. Estamos fazendo no tecido escuro para que vocês vejam bem, o ponto fique bem visualizado. Mas aí, se você quiser que ele fique mais estreito, quer dizer que ele fique o ponto mais junto, então você vai ter que mexer aqui na regulagem. Como foi dito antes, que para todos os tamanhos de ponto, o correto mesmo é deixar ele aqui entre o 2 e o 3, mas só que esse aqui é mais para costura reta. Então, é aconselhado deixar sempre essa posição aqui no seletor, entre o 2 e o 3.
Agora, se você quer, agora, quando for mexer no zigue-zague, daí vai ser do seu gosto, do tipo de costura que você vai precisar fazer no zigue-zague. Por exemplo, essa aqui, que é o pontinho estreitinho, então, se você quiser fazer um desenho ou um bordado qualquer coisa com esse ponto, ele mais juntinho, então aí você mexe aqui. Você vai ter que diminuir. Se você quiser o zigue-zague pequenininho, enquanto mais você vir aqui para no sentido horário do seletor, o ponto vai ficar diminuindo, vai diminuindo, ele vai só diminuindo. Quer ver, nós vamos colocar ele no número 1. Então, vamos fazer a costura aqui para vocês verem a diferença. Olha aqui, gente. Ele ficou pontinho estreitinho. Agora, nós vamos aumentar ele. Então, onde é que a gente aumenta? A gente vem para aqui, ó. A gente vem aqui, se você quiser mais... Não olhe para meu dedo, gente, ele foi machucado, tá? Levei um tombo e caí e machucou meu dedo. Então, daí vocês podem aumentar aqui, como vocês estão vendo, aqui, como foi no primeiro vídeo, que esse aqui é o de 2 agulhas. Se você for costurar com 2 agulhas, então você vai colocar ele aqui. Então, o restante é só zigue-zague. Então, vamos colocar aqui no zigue-zague mais maior. Agora, nós vamos costurar para ver como fica. Aqui, como vocês estão vendo, vai ter que mexer no seletor para vocês colocar a mesma coisa, mesmo sistema do ponto pequeno, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar, se vocês quiserem, o ponto junto, vocês vão deixar aqui, vai colocar no número 1, então nós vamos ver como é que ele vai ficar junto. Já que tá aqui no primeiro pontinho, então nós vamos mostrar também no ponto grande. Olha como ficou, tá vendo? O ponto juntinho. Esses pontos são excelentes para fazer bordadinhos em fraldinha de bebê, em enxoval de bebê, né? E também paninhos de prato, enfim, é ótimo para fazer acabamento com bordadinho com tecido aplicado. Então, agora nós vamos colocar ele, a mesma coisa lá aqui, ó, no mesmo lugar, não foi colocado no outro, que é o lugar para todas as costuras. Aqui, ó. Podem ver que ele tá aqui, ó, bem no meio. Então, nós vamos agora fazer a costura do zigue-zague nele para ver a diferença, como ele fica. Olhem aqui como ficou.
E foi como foi dito antes, quanto mais você girar o botão no sentido horário, o ponto vai diminuir e ele vai ficar assim, ó, gente, bem juntinho, tá? Agora, se vocês quiserem o ponto mais aberto, então, no caso, faz igual esse aqui, que foi como nós mostramos agora, entre o 2 e o 3. Esse ponto aqui, o juntinho, é excelente para fazer os acabamentos, para quem não tem máquina de overlock. Então, é só fazer o acabamento com ele. Nós vamos mostrar aqui para vocês verem. Nós vamos cortar aqui para fazer o acabamento. Quase não tô podendo usar tesoura esses dias, gente, por causa do machucado do dedo, bem no dedo de cortar, no dedo de fazer força, né, que é o polegar. Então, aqui nós já cortamos, então nós vamos fazer aquele famoso acabamentinho, né? De um acabamento de uma roupa, para o caso de quem não tem a máquina de overlock. Então, se você quiser, pode fazer o ponto do tamanho agora, o ponto do overlock, mesmo que pode ser mais ou menos esse que tá. E também pode, aqui, nós vamos diminuir um pouquinho, porque ele tá no ponto mais aberto, né? Então, nós vamos colocar mais ou menos entre aqui, ó. Enquanto mais o ponto for juntinho, mais assim é melhor para o tecido. Então, a gente coloca o tecido aqui, onde tem a aberturinha ao lado do calcador, então a gente coloca ele para que a costura fique uma fora e outra dentro do tecido, uma fora e a outra dentro. Como vocês podem ver, eu coloquei a ponta do tecido bem mesmo no cantinho. Aqui nós vamos começar a costura, aí fica uma fora e outra dentro. Olha aí, gente, como ficou. Aí ele fica mesmo aquele acabamento overlock. E ele não desfia. Se fizer ele assim junto, ele não desfia. Esse é o nosso vídeo de hoje. A nossa segunda aula de como usar a sua máquina de costura doméstica. No próximo vídeo, nós vamos ensinar como usar os outros pontos, que são esses outros aqui, ó, ponto de bordado, ponto invisível, tá? De barra invisível, né? E esses aqui, esses outros pontos aqui. É o nosso vídeo de hoje e até o próximo.